Há poucos dias, o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford entrou no Caribe. Nas águas quentes entre Cuba e Venezuela, os Estados Unidos estão reunindo a maior força naval que a região já viu desde a invasão do Panamá em 1989. Mais de 10 mil soldados dos Estados Unidos já estão no teatro de operações. Bases antigas como Roosevelt Roads em Porto Rico foram reativadas, agora abrigando esquadrões de F-35 e de drones MQ-9 Reaper. Juntamente com um grupo de porta-aviões, pelo menos outros 8 navios de guerra patrulham a área, incluindo os destroyers Aegis USS Gravely e USS Jason Durham, bem como o grupo de desembarque anfíbio Iwo Jima, transportando 2.200 fuzileiros navais. Aeronaves de vigilância P-8 Poseidon circulam na costa venezuelana. O MV Ocean Trader, um navio de apoio a operações especiais, entrou furtivamente na região. Bombardeiros estratégicos B-52 e B-1 realizam voos de demonstração ao longo das fronteiras do país. O Washington não está apenas exibindo seus músculos, está desferindo golpes. Desde 2 de setembro de 2025, as forças americanas atingiram dezenas de embarcações no Caribe que, segundo Washington, transportavam narcóticos da Venezuela para os Estados Unidos. Mais de 80 pessoas foram mortas nesses confrontos. Oficialmente, esta é uma campanha contra narcotraficantes. Na prática, o tráfico de drogas é um pretexto. O objetivo real é muito mais político: a remoção do ditador Nicolás Maduro do poder. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. A Venezuela irrompeu nas manchetes globais em 2 de setembro, quando o presidente Donald Trump divulgou um vídeo mostrando uma embarcação venezuelana sendo destruída pela Marinha dos Estados Unidos. Segundo Trump, o barco estava sendo usado por membros da gangue Trem de Aragua para contrabandear narcóticos. Desde então, ataques semelhantes se multiplicaram e Washington começou a acumular ativos militares cada vez mais substanciais por todo o Caribe. O governo Trump, incluindo o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, defendeu veementemente essas ações, rotulando-as de uma guerra contra narcoterroristas. A escolha da palavra terrorista não é acidental. Ela é central para uma estratégia mais ampla que o governo adotou em relação à Venezuela. Mas, para entender essa estratégia, precisamos retroceder vários meses. Em fevereiro de 2025, o Departamento de Estado dos Estados Unidos designou várias gangues latino-americanas como Organizações Terroristas Estrangeiras, FTO, entre elas o venezuelano Trem de Aragua. A medida foi sem precedentes. Historicamente, a lista de FTO era reservada para grupos com motivação ideológica ou religiosa, como a Al-Qaeda ou o ISIS, não para sindicatos do crime. Em julho, foi a vez do Departamento do Tesouro sancionar o Cartel de los Soles como grupo terrorista liderado por Maduro. E as consequências são enormes: proibições de viagem, congelamento de ativos e, o mais crucial, ela autoriza o presidente a usar a força militar contra essas organizações sem autorização do Congresso. A decisão de designar o Trem de Aragua e agora o Cartel de los Soles como organizações terroristas permite ao governo Trump reescrever as regras de engajamento no Caribe. Em vez de interceptar barcos de drogas, as forças dos Estados Unidos começaram a destruí-los diretamente do ar. Mas isso foi apenas o começo. O governo rapidamente transformou a designação de FTO em uma base legal para algo muito mais ambicioso: um potencial ataque à própria Venezuela. Como? A Casa Branca começou a afirmar que o cartel Trem de Aragua está diretamente ligado ao presidente Nicolás Maduro. Para corroborar essa narrativa, o Cartel de los Soles deverá ser adicionado à lista de organizações terroristas estrangeiras em 24 de novembro. Segundo os americanos, esse cartel é liderado pessoalmente pelo presidente venezuelano. Esse argumento pode ser questionado. Até mesmo avaliações de inteligência vazadas dos Estados Unidos lançam dúvidas sobre quaisquer ligações operacionais entre Maduro e o Trem de Aragua. O mesmo se aplica ao Cartel de los Soles. Muitos especialistas questionam se ele sequer existe na forma de cartel centralizado sugerida por Washington, descrevendo-o mais como uma frouxa rede de oficiais corruptos e contrabandistas oportunistas do que uma empresa criminosa coesa.
As inconsistências se tornam ainda mais gritantes quando olhamos para os próprios dados de tráfico. Trump argumenta que as embarcações destruídas estavam carregadas de fentanil e cocaína. Mas, segundo a agência antidrogas dos Estados Unidos, DEA, o fentanil que inunda as ruas do país é produzido quase inteiramente no México. A cocaína de fato transita pela Venezuela, mas o país não é um grande produtor. A Colômbia continua sendo a fonte dominante. E a Venezuela nem mesmo é o principal corredor para os carregamentos destinados aos Estados Unidos. Segundo dados da DEA, aproximadamente 74% da cocaína que chega aos Estados Unidos viaja pela Rota do Pacífico, a partir da Colômbia e do Equador. O governo Trump está ciente dessas nuances, mas simplesmente não as considera relevantes. O objetivo não é travar uma guerra contra as drogas, é remover Maduro. A escalada atual não deveria ser uma surpresa. Ela brota de uma tradição profundamente enraizada na política externa dos Estados Unidos. A crença de que Washington goza de prerrogativas especiais no hemisfério ocidental. A base dessa mentalidade é a doutrina Monroe de 1823, originalmente destinada a impedir que as potências coloniais europeias se intrometessem na América Latina. Com o tempo, ela evoluiu para uma justificativa para a hegemonia regional dos Estados Unidos, expressa de forma mais famosa através da diplomacia do Big Stick, grande porrete, do presidente Theodore Roosevelt, que sancionou o uso da força para proteger os interesses americanos e transformou o Caribe no lago interior dos Estados Unidos. O segundo mandato de Trump foi definido por um renascimento e um endurecimento dessa visão de mundo, que analistas em Washington apelidaram de Doutrina Monroe, uma fusão de Donald e Monroe. A doutrina combina a tradicional hegemonia hemisférica com uma agenda fortemente ideológica e antissocialista, voltada para a chamada Troika da Tirania, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Somado a isso está um novo imperativo de rivalidade entre grandes potências, expulsar China, Rússia e Irã do que o governo descreve como o quintal dos Estados Unidos. Nesta versão atualizada da doutrina Monroe, continua não se tratando apenas de dissuadir potências externas, mas de enquadrar a América Latina como uma extensão dos Estados Unidos, um espaço onde Washington pode agir unilateralmente para eliminar atores que considera hostis. Também é importante lembrar que, para Trump, a Venezuela é mais do que uma questão doutrinária, é algo pessoal. Ele já tentou remover Maduro uma vez em 2019. À época, Washington reconheceu o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino legítimo da Venezuela e impôs sanções abrangentes destinadas a separar Maduro das receitas de petróleo do país. O objetivo era provocar uma revolta popular ou um golpe militar que derrubaria o regime. O plano falhou. A elite militar da Venezuela permaneceu em grande parte leal a Maduro e toda a operação terminou em um constrangimento diplomático para Washington. Retornando à Casa Branca para um segundo mandato, Trump parece determinado a terminar o que começou, com ferramentas muito mais radicais. Durante meses, os Estados Unidos têm acumulado poder militar às portas da Venezuela. A escala é inédita em décadas. Aproximadamente 10 mil soldados, 8 navios de guerra, esquadrões de caças F-35, drones MQ-9 Reaper e bombardeiros estratégicos B-52 e B-1. A chegada do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford completou o quadro. Ao mesmo tempo, o governo lançou uma campanha psicológica baseada na ambiguidade estratégica. Trump oscila deliberadamente. Um dia ele ameaça ataques em terra e que os dias de Maduro estão contados. No dia seguinte, ele nega publicamente que esteja considerando uma invasão. O objetivo dessa estratégia parece ser duplo: semear paranoia no círculo íntimo de Maduro, convencendo de que o confronto é inevitável, e sinalizar aos elementos desiludidos do regime que chegou a hora de desertar. É sob essa luz que o anúncio público de Trump de que havia autorizado a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela deve ser entendido. Presidentes quase nunca reconhecem tais diretrizes abertamente. Desta vez, Trump queria que o inimigo ouvisse. O objetivo é desencadear o pânico dentro do Palácio de Miraflores e provocar uma caça às bruxas interna que poderia imobilizar o regime de Maduro por dentro. Essa escalada acentuada não era a única opção sobre a mesa. O fato de ter se tornado a política oficial é resultado de uma luta interna pelo poder no governo Trump, na qual os Falcões da Flórida finalmente prevaleceram. O principal arquiteto da estratégia atual é Marco Rubio.
Ocupando os cargos de secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Rubio acumulou controle quase total sobre a política externa dos Estados Unidos. Como filho de imigrantes cubanos, ele há muito tempo vê a queda dos regimes de esquerda em Havana, Caracas e Manágua como uma missão pessoal. Ele é apoiado por outros republicanos da Flórida, e isso não é coincidência. A Flórida abriga grandes comunidades de exilados politicamente ativas de toda a América Latina, especialmente Cuba e Venezuela. Esse bloco influente nutre profundos sentimentos anticomunistas e anti-autoritários, e as atitudes anti-Maduro entre os republicanos da Flórida são particularmente intensas. Essa dinâmica deixou de lado uma via diplomática alternativa liderada por Richard Grenell. Defensor de acordos transacionais, Grenell vinha negociando com Maduro um possível arranjo. Em troca de evitar uma intervenção dos Estados Unidos, o líder venezuelano concederia às empresas americanas acesso preferencial às reservas de petróleo do país e se comprometeria a reduzir a presença da China, Rússia e Irã. Trump se gabou publicamente da oferta, dizendo, abre aspas, ele, Maduro, ofereceu tudo. Sabe por quê? Porque ele não quer arrumar confusão com os Estados Unidos, fecha aspas. No entanto, no início de outubro de 2025, Trump ordenou que Grenell interrompesse todas as negociações com Caracas. Rubio e os Falcões da Flórida haviam prevalecido. As razões exatas, como frequentemente acontece com Trump, permanecem obscuras. Talvez o presidente tenha decidido que imagens televisionadas de barcos de drogas explodidos e um discurso duro contra o ditador socialista em Caracas melhorariam sua situação interna, após o que ele poderia retornar à mesa de negociações. Mas também é possível que Trump tenha endurecido sua posição porque genuinamente pretende usar a força militar e remover Maduro de uma vez por todas. Por enquanto, é impossível dizer qual caminho Trump finalmente escolherá. Mas o que está se tornando cada vez mais claro é que o ímpeto para o confronto com a Venezuela está gerando um mal-estar crescente dentro da própria máquina militar dos Estados Unidos. Em meados de outubro, o almirante Alvin Olsen, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, responsável por todas as operações militares na América Latina, anunciou abruptamente sua aposentadoria após menos de um ano no cargo. Relatos da mídia americana indicam que Olsen havia levantado preocupações sobre a legalidade e os riscos da nova missão. Ele também estaria frustrado por ter sido excluído do ciclo de tomada de decisões sobre os ataques a embarcações de narcotraficantes, cuja responsabilidade havia sido transferida para o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. Maduro está se preparando para o pior. As Forças Armadas foram colocadas em alerta máximo, a milícia bolivariana foi mobilizada e Caracas buscou assistência militar da China, Rússia e Irã. Embora as Forças Armadas da Venezuela não possam impedir uma invasão americana, elas potencialmente ainda possuem capacidades suficientes para representar algum perigo às forças dos Estados Unidos nos estágios iniciais de qualquer conflito. Entre essas capacidades estão a frota venezuelana de 21 caças Su-30, capazes de transportar mísseis antinavios supersônicos russos Ha-31 e os mísseis antinavios CM-90 iranianos, com um alcance de 90 km. A dúvida está no nível de manutenção e prontidão dessas armas. Vale notar que, apesar da crescente pressão dos Estados Unidos, o regime de Maduro não mostra sinais de fratura. Como argumenta o cientista político Javier Corrales, a durabilidade do sistema tem pouco a ver com legitimidade pública e tudo a ver com o que ele chama de fusão de funções. A elite venezuelana, oficiais militares de alta patente, juízes, políticos, recebeu acesso a empreendimentos lucrativos, tanto legais como contratos estatais, quanto ilícitos. Eles se tornaram, na prática, acionistas do regime, lucrando com o tráfico de drogas, a mineração ilegal de ouro e o contrabando de combustível. Para eles, uma transição para um governo de oposição pró-Estados Unidos não apenas ameaçaria sua fortuna, quase certamente significaria extradição e processo nos Estados Unidos, onde muitos deles, incluindo Maduro, já enfrentam acusações federais. E assim, enquanto o USS Gerald Ford assume posição nos portões do quintal dos Estados Unidos, analistas em Washington fazem a mesma pergunta: como isso termina? Os falcões do governo Trump esperam claramente uma repetição da Operação Causa Justa.
a invasão relâmpago do Panamá em 1989, que derrubou Manuel Noriega, outro ditador acusado de tráfico de drogas. Mas essa analogia é falsa e perigosa. A Venezuela não é o Panamá. É 12 vezes maior, com 10 vezes a população e, mais importante, 100 bases militares americanas. Mesmo os 10 mil soldados americanos atualmente mobilizados no Caribe são muito poucos para contemplar uma operação no estilo da causa justa. Analistas do CSIS estimam que tal invasão exigiria entre 50 mil e até 200 mil soldados dos Estados Unidos. Então, quais são os cenários possíveis de desfecho? O que Trump pode realmente fazer? A primeira opção, e a que Trump parece mais desejar, é uma vitória psicológica. Diante da esmagadora pressão militar dos Estados Unidos, o círculo íntimo de Maduro racha, ou um golpe o substitui por um governo mais preparado para negociar com Washington. Como observado anteriormente, esse resultado é improvável. Simplesmente não há evidências de fraturas na estrutura de poder de Maduro. A segunda opção é um conjunto de ataques limitados a alvos em terra. O Pentágono já tem listas de alvos preparadas. Porém, o risco é óbvio. Em vez de quebrar o regime, tais ataques poderiam uni-lo, permitindo a Maduro consolidar o poder sob a bandeira da defesa da soberania. O terceiro cenário, e o mais arriscado, é um ataque de operações especiais. Analistas especularam sobre uma missão da Força Delta ou dos Navy SEALs para capturar ou matar Maduro. Tal operação acarretaria um perigo extremo. Um fracasso, com comandos americanos capturados e exibidos na televisão venezuelana, seria uma catástrofe política para Trump, uma humilhação na escala da Baía dos Porcos em 1961. No entanto, o maior risco dessa grande aposta pode não ser o fracasso, mas, paradoxalmente, o sucesso. Fontes em Washington admitem que o governo passou muito mais tempo planejando possíveis ataques do que imaginando o dia seguinte a Maduro. Alguns especialistas alertam que, se Maduro for removido à força e o aparato estatal colapsar, a Venezuela poderá mergulhar em um caos ao estilo da Líbia. Senhores de guerra locais, sindicatos do crime e grupos paramilitares colombianos que já operam no país poderiam preencher o vácuo de poder. Neste ponto, o caminho mais provável parece ser o segundo cenário: ataques limitados dos Estados Unidos a alvos militares dentro da Venezuela. Mas, dada a vingança pessoal de Trump contra Maduro, amplificada pelo próprio temperamento do presidente, os eventos poderiam escalar rapidamente, e todas as opções estão sobre a mesa. Prever o próximo passo de Trump é especialmente difícil, porque talvez nem ele mesmo o saiba. Sua política para a Venezuela está repleta de contradições. Em julho de 2025, no exato momento em que o Pentágono finalizava seus desdobramentos no Caribe, o governo renovou a licença da Chevron, permitindo que a gigante petrolífera dos Estados Unidos não apenas continuasse, mas expandisse suas operações na Venezuela. Então, por um lado, o presidente ameaça bombardear o país. Por outro, ele autoriza a maior corporação de energia dos Estados Unidos a investir bilhões lá, colocando seus ativos e pessoal em risco direto. É uma ilustração vívida da incoerência interna da política da Casa Branca. Trump está buscando duas estratégias mutuamente excludentes ao mesmo tempo. A primeira das duas políticas concorrentes de Trump é uma cruzada ideológica pela mudança de regime, impulsionada pelo Grupo da Flórida sob o comando de Marco Rubio. Um esforço para erradicar autocracias de esquerda do hemisfério ocidental na tradição da doutrina Monroe. A segunda é um realismo transacional e direto, focado em garantir recursos naturais e bloquear a expansão da China. Pequim ficaria feliz em abocanhar os contratos da Chevron se a empresa se retirasse. Para Trump, a Chevron é tanto uma refém em seu confronto com Maduro, quanto uma apólice de seguro para o futuro. É um pé na porta caso o regime entre em colapso e uma salvaguarda se Maduro sobreviver, permitindo que Trump abandone a cruzada a qualquer momento e retorne às negociações que ele mesmo torpedeou anteriormente. Ainda assim, devemos reconhecer que o petróleo pode ser, em grande parte, uma pista falsa, algo que Luke Esquiva argumentou em seu post no X. Sim, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas 80 a 90% delas são de petróleo extra pesado da faixa do Orinoco, denso, difícil de extrair e dependente de diluentes importados e de uma rede elétrica estável, algo que o país em frangalhos não possui.
É por isso que a produção despencou de 4 milhões de barris por dia nos anos 1970 para menos de 400 mil em 2020, recuperando-se apenas graças ao Irã e à Chevron. E embora as refinarias da costa do Golfo dos Estados Unidos valorizem os petróleos pesados, a escassez global desse tipo de óleo não muda o fato essencial. Uma recuperação rápida na produção venezuelana é irrealista. Segundo o Instituto Baker, um retorno a 3 milhões de barris por dia exigiria uma década e bilhões de dólares em investimentos anuais. Se o petróleo importa nesta história, é apenas para impedir que a China o reivindique, não porque o Washington espere uma bonança rápida dos campos venezuelanos. Enquanto o USS Gerald Ford navega pelo Caribe, ninguém, nem em Caracas, nem em Washington, e talvez nem mesmo dentro da Casa Branca, sabe realmente o propósito final desta formidável armada. É um prelúdio de uma invasão? Uma ferramenta para provocar um golpe? Ou será meramente o blefe mais caro da história da diplomacia de canhoneira dos Estados Unidos?